Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 119 Tumba de Abraham. A tumba de Abraham estava quase ao seu alcance. Mas havia uma barreira quase intransponível no seu caminho. Um interminável mar de esqueletos ficava entre Nian e a entrada da tumba. Havia simplesmente muitos esqueletos. Com transcendente insight, ele inspecionou um dos esqueletos entre a multidão. Skeleton Warrior. Nível 13. Saúde. 520 avos. Na sua antiga linha do tempo, quando os jogadores terminaram de explorar esta zona, Victorious Return e Angel Corps começaram a disputar o controle sobre esta região e uma grande batalha ocorreu. No entanto, logo em seu conflito, Angel Corps também bateu cabeça com a Radiant Sacred Flame que foram arrastando as suas patas traseiras para a disputa. Como resultado, Angel Corps foram forçados a redirecionar seu principal exército para lidar com eles, o que deu a Victorious Return a oportunidade de assumir o controle deste lugar. Eles passaram 3 dias aqui antes que pudessem limpar todos os Skeleton Warrior e entrar no túmulo de Abraham. Quanto ao que aconteceu quando eles chegaram lá dentro, ninguém sabia. O que importava era que eles recuperaram o capítulo da liberdade no final. Quanto ao proprietário do capítulo da liberdade, ele era um ladrão chamado Quiet Life. Ele era o ladrão representante da guilda Victorious Return e um dos poucos jogadores dignos do título Shadow Dancer. Ele ganharia conquistas significativas nas guerras da guilda, em cercos de fortaleza e em cercos de cidade, matando pelo menos 100 inimigos em cada batalha, a maioria das quais eram profissões como magos e sacerdotes divinos. Não só isso, mas ele era bastante evasivo, bem como possuía muitas habilidades salva-vidas que lhe permitiram escapar ileso, apesar de ser completamente cercado, em várias ocasiões. Shadow Dancer, uma honra que todos os ladrões procuravam. Só porque alguém estava com alto nivelamento não significa necessariamente que iria obter este título. A fim de conseguir eles foram obrigados a passar por uma incrivelmente difícil profissão avançada que empurrou suas habilidades como um ladrão até o limite, e ao passá-la, eles receberiam um grande aumento de estatísticas e recompensas de habilidade. Um ladrão que obteve Shadow Dancer era uma existência extremamente aterrorizante. Eles foram capazes de emergir em lugares imprevisíveis enquanto se escondiam entre as sombras. Uma vez que eles tomassem medidas, era quase garantido que eles iriam matar. Embora eles não pudessem fazer muito contra seus homólogos igualmente poderosos guerreiro e paladino, o outro lado também estava impotente em segurar eles para baixo também. O melhor contra um Shadow Dancer era um sigil de sacerdote ou um Eye Divine de um paladino. Além disso, magos com alto nível de consciência também tinham uma chance de 50% de abater um Shadow Dancer em um duelo. Curiosamente, eles só foram capazes de manter essa taxa de vitória por causa do fato de que eles possuíam uma velocidade de nivelamento ridícula. Muitas vezes, quando um mago encontrou um Shadow Dancer, o primeiro teria uma vantagem de 10 ou mais de vencer. Embora não houvesse nada a criticar sobre a habilidade de Quiet Life, a contribuição do capítulo da liberdade não poderia ser ignorado ao discutir seu avanço a Shadow Dancer. Victorious Return. Nian soltou um profundo suspiro. O mar de inimizade que sentia em relação a eles certamente não era superficial. E isso só aumentou depois que eles foram comprados por Cao Shu e, posteriormente, tornou-se uma das 5 grandes guildas sob seu controle. Essas 5 guildas eram a Victorious Return, Radiant Sacred Flame, Alliance of Mages, Divine Protectors, e a Bloodlust Blades. Cada uma tinha tanto poder que, ao unir suas forças, eles se tornaram incontestáveis em todo o servidor. No final, ninguém chegou nem perto de derrubar a posição soberana de Cao Shu no jogo. Na verdade, muitas alianças foram mal capazes de sustentar-se sob a opressão de Cao Shu. Rumores diziam que o líder da guilda Victorious Return e Cao Shu eram na verdade parceiros de negócios na vida real, o que significava que eles certamente formariam uma aliança num futuro próximo. Como tal, se houvesse uma oportunidade de enfraquecer a Victorious Return, Nian não deixaria aquela chance escapar. Independentemente de serem comprados por Cao Shu e sua arrogante riqueza, ele nunca baixou sua guarda. Ele ficou mais determinado enquanto olhava para o vasto mar de esqueletos à sua frente. Eu não vou permitir que ninguém fique no meu caminho para me tornar poderoso. Ele olhou para o Skeleton Kodos ao lado dele. Seu raciocínio para tomar o controle deles era para que eles pudessem abrir um caminho para ele até a entrada do tumba. Depois, sua missão estaria completa. Quanto ao interior da tumba, muito tempo depois de Victorious Return ter removido o capítulo da liberdade, Nian tinha explorado e nivelado neste lugar antes. Então, ele tinha uma impressão geral de sua estrutura interna. Quando ele entrasse, ele seria capaz de recordar essas memórias. Nian ordenou a seus subordinados para limpar o caminho enquanto ele se dirigia para a tumba. Os Kodos protegeram sua frente e ambos os flancos enquanto os Skeleton Fighters protegiam sua retaguarda. Os 3 Kodos lideraram o mar de esqueletos, empurrando tudo em seu caminho, derrubando muitos Skeleton Warriors. Muitos dos Skeleton Warriors começaram a atacar os Kodos, muitos danos começaram a aparecer acima de sua cabeça. -12, -12, -12. Assim que pôs os pés na tumba, foi como se uma única rocha tivesse provocado uma onda de milhares de andares de altura. Como uma maré inchada, ao sentir a respiração dos vivos,
Esses Skeleton Warriors freneticamente se aproximaram dele e impediram seu caminho. Os codos pressionaram enquanto eles limpavam o caminho à frente, perdendo uma grande quantidade de saúde cada vez que avançavam. Se não fosse por sua taxa de recuperação da saúde surpreendente, eles teriam entrado em colapso há muito tempo. Neste ritmo atual, de qualquer maneira, esses codos morreriam muito antes de chegar à entrada da tumba. Isso desviou um pouco de suas previsões. Ele tinha que de alguma forma aumentar a sua velocidade. Caso contrário, ele iria afundar em um mar de esqueletos e, sem dúvida, conhecer a sua morte. Ni Yan ordenou que os codos acelerassem. Entretanto, isto permitiu que um Skeleton Warrior se espremesse através de sua formação defensiva. Brandindo a espada em suas mãos, o Skeleton Warrior cortou contra ele. Ele evitou o ataque e contra-atacou com Vital Strike seguido por um golpe reverso, atingindo o Skeleton Warrior na parte de trás. Menos 165. Menos 152. O Skeleton Warrior que tinha se desequilibrado não tinha muita saúde restante em primeiro lugar, e por isso, com seu alto dano, Ni Yan foi capaz de terminá-lo em apenas 2 ataques. Desta forma, os codos aceleraram enquanto ele lidava com os esqueletos que entravam isolados na formação. Quando ele estava a pouco mais de 20 metros da entrada, os Skeleton Fighters protegendo sua parte traseira desmoronaram. Embora relativamente poucos Skeleton Warriors atacaram a sua parte traseira, suas defesas frágeis foram incapazes de suportar o assalto constante deles. A horda de esqueletos incessantemente inchou e subiu contra eles como as ondas turbulentas do mar, enquanto Ni Yan e seus codos eram como um recife dentro do mar. Eles foram agredidos implacavelmente, em perigo de ser engolido a qualquer momento. No entanto, quando as ondas recuaram, eles ainda permaneceram firmes, elevando-se como monólitos sobre o mar circundante de esqueletos. Ele olhou para as barras de saúde de seus codos. O mais alto tinha 800 restantes, enquanto o menor tinha apenas 300. Tendo recebido o comando de Ni Yan, os codos avançaram ferozmente na multidão de esqueletos, enviando Skeletons Warriors em todas as direções. Numerosos Skeleton Warriors caíram sob seus pés, significando que muitos itens tinham dropado. Mas ele só tinha se incomodado em se curvar e pegar um ou dois que ele achava que eram bastante valiosos. Quanto ao dinheiro e itens comuns, ele absolutamente não se importaria com eles, nem se atreveria a recuperá-los. Afinal de contas, quanto mais tempo ele ficasse no mesmo lugar, maior a probabilidade de sua morte. No meio do intenso assalto, Ni Yan estava agora a apenas 8 metros da entrada. Com seu destino estando quase ao seu alcance, seu coração começou a correr. Finalmente, uma das barras de saúde do Kodos estava perto de se esgotar quando numerosas fissuras começaram a aparecer e se espalhar em seu esqueleto. Tude, o Kodo finalmente morreu, e quando seus ossos caíram no chão, ele enterrou o quarto Skeleton Warrior junto com ele. Um de seus codos havia morrido. Ni Yan ficou muito alarmado, pois apenas 2 codos sobreviveram. Não só isso, como também não tinham muita saúde restante. Ele sentiu uma sensação iminente de desgraça. Se todos os seus codos morressem, ele perderia sua última tela de proteção. No momento em que ele fosse afogado pelo mar de esqueletos, um completo cadáver ficaria sozinho, nem mesmo seus ossos permaneceriam. Com um companheiro a menos, os 2 codos que já estavam apenas se segurando foram colocados sob ainda mais pressão. Além disso, a lacuna deixou Ni Yan com nenhuma escolha senão intensificar e lidar com a onda de Skeleton Warrior surgindo em direção a ele. Assim que ele matou um Skeleton Warrior com Assassinate, mais 2 surgiram e atacaram ele. Ele se esquivou do primeiro ataque do Skeleton Warrior, mas foi incapaz de fugir do segundo ataque que cortou através do seu peito. Menos 32. No momento seguinte, mais 5 Skeleton Warriors atravessaram a abertura e começaram a rodeá-lo. Havia simplesmente muitos esqueletos. Como ele foi gradualmente oprimido, sua saúde constantemente caiu mais e mais. 65%, 37%. Ao cair abaixo de 15%, ele apressadamente bebeu uma poção de saúde e aplicou uma Combat Banded. Mais 20, mais 20, mais 20. Quando ele desviou do ataque, ele lançou um olhar na direção da entrada da tumba. O edifício em ruínas estava a 3 metros de altura. Depois de séculos de erosão pelo vento e areia, suas paredes foram cobertas de rachaduras. Na verdade, parecia que poderia desabar a qualquer momento. O interior do túmulo estava escondido na escuridão, mas ainda era capaz de distinguir vagamente um lance de escadas que levava para baixo, onde a escuridão, como se fosse um animal devorador de homens, aguardava sua presa com a boca aberta. Com o pouco que restava de sua saúde, Ni Yan e os 2 codos continuaram. Depois de mais de 3 metros, o segundo codo ficou sem saúde, e como o anterior, soltou um gemido abafado antes de desabar em uma pilha de fragmentos de ossos. Ele ficou ainda mais alarmado quando olhou para o restante da barra de saúde do último codo. Menos 12, menos 12, menos 15. Uma sequência de danos subiu acima de sua cabeça. Sob o assalto constante dos Skeleton Warriors, ele acabou ficando sem saúde também. Ele havia perdido sua última barreira de proteção. Logo, um mar de infinitos Skeleton Warriors foi em direção a ele. Parecia que ele iria ser engolido a qualquer momento.
Droga, estou ficando sem tempo. Ele olhou para a tumba que estava a poucos metros de distância. Poderia ser que ele realmente iria falhar no último momento? Incontáveis Skeleton Warriors eram como animais frenéticos quando eles pulavam em sua direção. 2 deles o cortaram com suas espadas, resultando em sua saúde caindo de 37% para 21%. Enquanto procurava uma fuga, seus olhos pousaram na viga da entrada da tumba. Sem o menor atraso, ele disparou uma linha de seu anel Silk Spinner, voou sobre a cabeça dos Skeleton Warriors e se prendeu na viga. Com um forte puxão, ele foi puxado para a entrada da tumba enquanto seu corpo planava sobre incontáveis Skeleton Warriors. No meio do ar, ele olhou de volta para sua antiga posição. Um instante depois, foi engolida por uma onda de Skeleton Warriors. Ele rapidamente se aproximou da parede da tumba. No entanto, pouco antes de colidir com ela, ele estendeu a mão direita e segurou a viga. Depois de se estabilizar, ele escalou para cima e olhou para baixo. Os Skeleton Warriors embaixo dele ficaram agitados enquanto constantemente se moviam. No entanto, eles foram incapazes de chegar à sua localização que os permitissem atacar, o que permitiu Ni Yan respirar um suspiro de alívio. Ele finalmente estava seguro. Com apenas um pouco de sua saúde restando, ele rapidamente procurou um local seguro para se sentar antes de comer um pão de cevada para reabastecer sua vitalidade.